Olá! Vamos construir juntos um raciocínio clínico, um verdadeiro mapa para a reabilitação de lesões. A ideia aqui é bem simples: entender o passo a passo, desde a hora que o trauma acontece até o momento em que a gente pode dar alta para o paciente com segurança. No final, o que a gente quer é ter um plano de ação que funciona de verdade. Vamos nessa? Agora, imagina a cena. É aquela que acontece todo dia na clínica. Chega um paciente com uma lesão aguda. Tá com dor, tá inchado, tá preocupado. E aí, o que a gente faz? Nossas primeiras decisões aqui são absolutamente cruciais. Elas podem mudar todo o jogo da recuperação. Então, qual é o nosso primeiro passo? Ok, então vamos desenhar esse mapa. Reabilitar não é sorte, é processo. É um roteiro com 3 fases bem claras. Pensa que é como construir uma casa. Na fase aguda, a gente protege o terreno e a fundação. Depois, na subaguda, a gente começa a levantar as paredes, que é o movimento. E por último, na crônica, a gente finaliza tudo, restaura a função e deixa a casa pronta para qualquer coisa. As primeiras 72 horas, pessoal, são o nosso campo de batalha. O foco aqui é um só: controle de danos. O objetivo é muito claro. A gente precisa gerenciar a dor, diminuir o inchaço e, o mais importante de tudo, proteger aquele tecido que está machucado de qualquer novo estresse. E essa tabela aqui resume o nosso mantra para essa fase. O tempo é curto e o foco tem que ser total. A gente precisa criar o ambiente perfeito para a cicatrização começar do jeito certo. É como preparar a terra antes de plantar. Se a gente errar aqui, a gente compromete toda a colheita lá na frente. Agora, vamos falar das ferramentas. E o mais legal é entender o porquê de cada uma. A crioterapia, o gelo, fecha os canos para controlar o inchaço. Simples. O TENS nessa frequência alta, porque ele é aliviador. É a teoria do portão. Ele manda uma informação de tato para o cérebro tão rápido que o cérebro fecha a porta para a informação da dor. O ultrassom pulsado ajuda a organizar a casa na inflamação sem esquentar o local. E a isometria? É o primeiro oi que a gente dá para o músculo, um comando para o cérebro não esquecer dele. E agora, atenção máxima. Aqui está o erro clássico, o que separa um bom profissional de um erro grave. Nunca, de jeito nenhum, aplicar calor na fase aguda. Por quê? É simples. O calor faz o contrário do gelo. Ele abre os canos, aumenta o fluxo de sangue, o inchaço e a dor. Ou seja, ele joga contra tudo que a gente está tentando fazer. É o erro mais comum e o que mais atrasa uma recuperação. Muito bem, vencemos a primeira batalha, a inflamação está controlada, o foco agora muda completamente. A gente sai daquela proteção total e começa ativamente a reconstruir o movimento. É hora de guiar o reparo do tecido. Esse slide aqui mostra exatamente essa virada de chave. Saímos da proteção e entramos na recuperação ativa. O objetivo agora é estimular a formação de um tecido novo, mais forte e organizado. E como a gente faz isso? Com estresse controlado. É agora que o movimento deixa de ser o vilão e se torna o nosso melhor remédio. A progressão aqui tem que ser inteligente. Primeiro, o paciente tem que ser capaz de mexer sozinho, reconquistar o controle. Depois, a gente entra com uma resistência leve. Mas o pulo do gato, a peça-chave que entra agora, é a propriocepção. A gente começa do básico, ensinando a articulação a conversar com o cérebro de novo, só de ficar em pé, com os 2 pés no chão. E aqui mora outro erro clássico: focar só em ganhar força, só em ganhar amplitude e esquecer de treinar essa comunicação entre a articulação e o cérebro. Pular a propriocepção é como construir um prédio forte em cima de um pântano. Aumenta, e muito, o risco de uma nova lesão, porque o corpo simplesmente não vai saber reagir a um desequilíbrio. E chegamos na reta final. O tecido já cicatrizou, mas atenção ao detalhe: ele não está resiliente ainda. O objetivo agora é restaurar a função por completo, deixar aquele tecido forte o suficiente para aguentar o tranco, seja no esporte ou no dia a dia. Entender essa diferença é fundamental para essa fase. O exercício concêntrico é o acelerador. É quando a gente vence a carga, tipo subir um degrau. Já o excêntrico é o freio. É quando a gente controla a carga na volta, tipo descer esse mesmo degrau bem devagar. É o controle do freio que vai dar a qualidade final para o tecido. E aqui a gente entende o porquê. A carga excêntrica é o principal estímulo para alinhar as fibras de colágeno. Pensa numa cicatriz toda bagunçada? O exercício excêntrico vem e penteia essas fibras, deixando o tecido forte e elástico de novo. O famoso protocolo de Alfredsen para tendão de Aquiles é o exemplo perfeito do poder que esse tipo de treino tem.
E, ao mesmo tempo, claro, o treino de propriocepção tem que evoluir. É como um videogame. A gente começa na fase fácil, com 2 pés no chão, depois passa para uma superfície instável, depois tira um pé, depois fecha o olho e, por fim, a gente adiciona perturbações. É preparar o corpo para o caos do mundo real. Beleza, vimos toda a teoria. Vamos aplicar isso num desafio clínico rápido. Como é que a gente diferencia duas das lesões mais comuns de joelho? Uma de ligamento e uma de menisco. A chave aqui é ouvir a história do paciente e fazer os testes certos. Uma história de torção com estalido e uma queixa de meu joelho falseia, isso praticamente grita lesão de ligamento cruzado. O teste de Larkman vai confirmar. Agora, se a história é de dor ao agachar, com queixa de que o joelho trava, aí a gente pensa em menisco. E o teste de McMurray ajuda a fechar o diagnóstico. E a grande pergunta: quando o paciente está de alta? A resposta nunca, jamais, é baseada em tempo. Não é 6 semanas ou 3 meses. A resposta está na função. O calendário não cura ninguém. A função, sim. A alta clínica é um checklist. Tem que dar um ok em todos os itens. Sem dor, movimento completo, força quase igual a do outro lado e, muito importante, sem medo de se mover. Só quando todos esses critérios estão preenchidos é que a pessoa está pronta de verdade para voltar à vida normal, com segurança. Mas antes de começar todo esse processo, tem um filtro, o passo 0. São os sinais de alarme, as famosas bandeiras vermelhas. Se o paciente chega com qualquer um desses sinais, nosso plano de jogo muda na hora. A conduta é uma só: parar tudo e encaminhar para avaliação médica imediata. E para fechar, a grande lição é esta: a biologia é incrível, o corpo cicatriza o tecido, mas transformar essa cicatriz em função de verdade, devolver a pessoa para a vida que ela tinha, isso é a nossa arte. É um movimento bem prescrito, na hora certa e na dose certa.